Olá, amigos do canal Frucafé no YouTube, que bom estar aqui de volta e mais um vídeo de estúdio. O nosso assunto hoje são cultivares de laranja, né? Qual o segredo aí para você ter laranja praticamente o ano todo? É só você realmente conhecer aí. Nós vamos falar um pouco também da importância, né, da origem das mudas, de onde você vai comprar essas mudas de laranja e algumas dicas aí para você colher laranja o ano todo, obedecendo principalmente a questão da maturação. Não esquecendo que já tem playlist sobre citros aí no canal, muito interessante. Tem uma playlist de laranja com bastante vídeos já. E também tem a de Limasta Tahiti, tem alguns vídeos também sobre tangerinas, né? E é muito importante, se você quer investir em citros, olhar esses vídeos com calma. Tem muita coisa sobre porta-enxerto, sobre época de maturação já. Mas esse vídeo aqui nós vamos mostrar as imagens das cultivares, separar um pouco uma cultivar da outra. Lembrando também que se você ainda não segue o Instagram da Frucafé, vai lá em @frucafémudas no Instagram e passa a seguir lá a Frucafé, que você vai ter também bastante imagens e novidades lá, principalmente alguns reels, também registros de visitas que a gente faz em algumas outras regiões e também de visitantes que vêm aqui na Frucafé. Então vamos lá para o nosso assunto desse vídeo, que é o 6º vídeo da série Fruticultura, Oportunidade, Diversificação e Renda, né? E nós vamos falar das cultivares de laranjas, né? Opções aí para você colher o ano todo. E nós temos muitas cultivares de laranja pelo mundo e pelo Brasil. E nós vamos tentar aqui trabalhar as laranjas, né, doces, que a gente chama de laranjas para comer, para chupar. E vamos trabalhar as laranjas para suco / indústria, né? Aquelas que são utilizadas também, além de para comer, nós utilizamos para a indústria. Tem também as laranjas para doce, as laranjas mais exóticas e as outras cultivares de citros que nós não vamos trabalhar nesse vídeo. Vamos trabalhar principalmente as laranjas como Lima, Bahia, que são laranjas consideradas doces, e as laranjas para suco, que são as variedades Pera, Valência e outras cultivares aí no mercado brasileiro. Bora lá para conhecer essas cultivares. Mas antes de falar dessas cultivares, eu quero falar de 3 questões muito importantes que podem trazer sucesso ou fracasso para o produtor de laranja. A primeira dela é a origem das mudas, né? Uma coisa fantástica, porque se você comprar a muda no lugar errado, você já vai herdar, junto com essa muda, pragas quarentenárias, por exemplo, como o greening, o cancro cítrico e outros problemas que podem vir na muda para a sua roça. Então é muito importante a gente saber, né, de onde estamos comprando as mudas. Outra coisa importante é saber o porta-enxerto que você vai utilizar para a sua laranja, dependendo da região que você vai plantar. É baixada, é úmido, chove muito, é região seca, tem solo mais raso, solo profundo, é morro, né? Que tipo de porta-enxerto, ou seja, aquela base ali, o cavalo, que você vai enxertar a copa em cima. Laranja pera é tudo igual, mas o porta-enxerto pode ser diferente dependendo da região. Outra coisa importante é você saber a época de maturação dessas laranjas, porque você pode, por exemplo, pegar um nicho de mercado, um preço melhor, porque você está trabalhando uma cultivar que amadurece X época, né? E é exatamente naquela época que a sua região está precisando de laranja. Mas o bom mesmo é colher o ano todo, né? Porque aí você tem uma segurança maior de mercado. Eu carrego essa imagem comigo há mais de 20 anos, né? Quanto custa começar errado? Comprar muda em qualquer lugar. Às vezes você investe em solo, irrigação, né? E compra a muda errada. Então, comprar muda de citros produzidos a céu aberto hoje não é mais permitido no Brasil. E às vezes você paga por uma muda produzida de qualquer jeito o dobro que você pagaria por uma muda feita por uma empresa que tem profissional que faz uma muda, por exemplo, em ambiente protegido, como essa aqui na Frucafé, né? E tantos outros viveiros do Brasil. Aqui eu vou mostrar aqui para vocês a legislação brasileira que fala da produção de mudas de citros. Os citros têm uma legislação específica para a muda de citros, né? A Instrução Normativa 48, de 24 de setembro de 2013, ela diz o seguinte, no artigo 17, a planta básica, planta matriz ou borboleira certificada ou muda certificada deverão ser mantidas em ambiente protegido, ou seja, qualquer planta de citros hoje, lançada por uma empresa de pesquisa ou por um produtor,
tem que estar num ambiente telado, sem contato com insetos, principalmente aí os psilídeos que contaminam as plantas, né, com os vírus e bactérias aí perigosos para a cultura dos citros. Então, essas matrizes têm que estar protegidas. E a nossa matriz aqui na Frucafé, essa legislação é de 2017, imagina, já está protegido desde 2012. No artigo 28, será permitida a produção de mudas de citros somente com a utilização de substratos que não contêm solo. Ou seja, numa sacola de muda não tem terra mais, tem que ser substrato à base de fibra de coco, casca de pinos ou casca de arroz, ou seja, produtos orgânicos que não contêm solo, para evitar problema de doença. No artigo 52, fica estabelecido o prazo de 4 anos a partir da publicação dessa instrução normativa para o produtor de mudas cítricas, já inscrito no RENASEM, se adequar às exigências estabelecidas nos artigos 17 e 28, sem prejuízo do previsto da legislação fitossanitária vigente. Ou seja, se lá em 24 de setembro de 2013 foi estabelecido a normativa 48, então no dia 24 de setembro de 2017, a partir dessa data, nenhum viveiro do Brasil está autorizado a produzir mudas a céu aberto ou que contenha solo na sacola. Se você chegar numa floricultura, num viveiro, em qualquer lugar, e as mudas estiverem expostas ao sol, à chuva, ou tiver terra no substrato, não compra essa muda. Ela está sendo produzida fora da normativa brasileira. Inclusive, denuncie esses viveiros, porque eles podem estar sendo os grandes causadores e multiplicadores de doenças quarentenárias, que vai contaminar a sua loja, o seu sítio, a fazenda e todos os vizinhos, né? Porque muitas dessas doenças são transmitidas por insetos, como é a dengue, por exemplo, né? Que é transmitida aí por inseto, malária e outras doenças humanas, né? E de animais. Assim também são várias doenças dos vegetais, no caso dos citros é um grande problema. Bora lá. Então, aí ó, eu estou mostrando aí a estrutura da Frucafé, que é de 2011, né? Da produção de mudas, né? Então, olha que maravilha isso, uma produção dentro de telado, a equipe só fica dentro dessa área, né? Olha que espetáculo isso. E nós temos essa estrutura já funcionando desde 2010, foi a construção, o primeiro lote de mudas comercializado em área protegida aqui na Frucafé foi em 2011, né? Vamos embora lá então, para vocês entenderem do segundo item, que é que porta-enxerto eu vou enxertar minhas laranjas, né? E aí é muito importante, nós desenvolvemos aqui na Frucafé uma tabela de cores. Essas cores, essas tintas são usadas lá embaixo, onde corta o porta-enxerto, o cavalo, para sair o broto da copa. E aí, ó, nós vamos falar aqui, ó, a cor branca é quando o porta-enxerto é limão cravo, Santa Cruz, material inclusive da Embrapa de Cruz das Almas da Bahia. Quando está pintado de vermelho, é a tangerina Cleópatra, o porta-enxerto. Quando está pintado de amarelo, é a tangerina CNPMF tropical. O melhoramento da tangerina Sunqui, pela Embrapa também de Cruz das Almas. Quando é azul, o porta-enxerto é o citromelo suíngro. Quando é verde escuro, o porta-enxerto é o citrandarim Riverside. Quando é verde claro, é o citrandarim índio. Quando é roxo, é o citrandarim San Diego. E quando é preto, é o trifoliata Fly Dragon, né? Inclusive, todos esses citrandarins é um trabalho também da Embrapa de Cruz das Almas, lá da Bahia, né? O Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura. Por isso tem aí a palavra CNPMF aí na tangerina tropical. O Fly Dragon, ele tem uma característica muito interessante, que ele costuma diminuir o tamanho da copa, as plantas ficam menores, né? E isso eu mostro bem aqui. Olha só esse limão Tahiti, plantado aqui no município de São Mateus, há 8 anos atrás, né? Quando o pomar tinha 2 anos, olha o lado esquerdo, o Tahiti IAC enxertado no citromelo suíngro. E do lado direito, o Tahiti, o mesmo Tahiti IAC enxertado no Fly Dragon. Olha a diferença do tamanho, né? Do lado de cá eu começo a colher primeiro plantas maiores, mas no futuro tem que ser mais podado e vai diminuir mais a colheita. Do lado direito as plantas desenvolvem mais devagar no Fly Dragon, porém a colheita tem um rendimento muito maior. Então você pode optar por, no caso aqui eu mostrei
o Tahiti, mas nosso assunto é a laranja também você pode optar. Agora um detalhe importante, né? A laranja pera não pode ser enxertado no Citromelo suínglo. E também não tem dados de pesquisa ainda, mas já está em andamento, da pera enxertada no Fly Dragon. Esse é um detalhe. Outra coisa, não se recomenda também enxertar as limas ácidas, Tahiti ou limão siciliano, o limão em geral, nas tangerinas, né? E eu mostro aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, uma laranja lima, por exemplo, Sucari, com cerca de 6 anos de idade, olha como é que o porta-enxerto embaixo é diferente, ó. À esquerda aqui nós temos ela enxertada no cravo, no meio, né, ela enxertada naquela, você vê que abre umas fendas ali no porta-enxerto, e aqui na direita o Citromelo swing, você vê que o cavalo fica mais grosso do que a copa, né? E é impressionante como também os frutos, eles amadurecem um pouquinho diferente dependendo do porta-enxerto, isso é muito importante. Uma outra coisa espetacular que a gente tem que considerar é a época de maturação das laranjas. Olha essa tabela, né? Se a gente olha aqui, ó, começando com a rubi e terminando com a folha murcha, isso aqui são todas as cultivares de laranja que a Frucafé trabalha, né? E olha a maturação, ó. Ela começa aqui na primeira quinzena de março com a rubi, ó, e vai até a primeira quinzena de fevereiro com a folha murcha. É claro que isso depende também um pouco da região. Quanto mais seco, com pouca chuva e quente, nós temos um início mais precoce da maturação e o término mais rápido da colheita, né? Agora, a folha murcha ela anda na contramão disso aí. Quanto mais essa condição, mais ela larga a colheita, né? Então, ou seja, se você quer ter laranja o ano todo, você é dono de uma padaria, uma lanchonete, ou você tem uma picapezinha, quer ir para o mercado, e aí você, toda semana, você deve plantar várias cultivares, né? E nós vamos separá-las por categorias, porque algumas não servem para fazer suco e outras servem. Então é muito importante isso, você ter essa época de colheita aí e dependendo do porta-enxerto, as tangerinas tendem a fazer a maturação ficar mais tardia. Os trifoliatas e o cravo tendem a ficar um pouco mais cedo. Então, às vezes plantando também a mesma laranja em 2 porta-enxertos, você pode ficar colhendo ela por um período maior. Isso é muito importante. Vamos falar aí das laranjas doces, né? Vamos começar aí pela laranja rubi, material selecionado pela Embrapa também, de Cruz das Almas. Aqui a laranja sanguínea, que é uma seleta, essa maravilha da natureza, né? Ela é bem vermelha, quase vinho quando está bem madura e amadurece bem cedo. Vamos falar aí da Seleta Santa Rosa, que é uma seleção daqui da Frucafé, que me acompanha desde a infância. E também aqui ó, uma novidade que a Frucafé deve lançar a partir de 2023 e 2024, que é a Seleta Santa Dona. É uma laranja seleta sem sementes, imagina, né? Que maravilha isso aí. Nós vamos falar aqui também da Seleta Branca, né? Que é uma laranja bem exótica da linha da Seleta, mas é doce, mas tem essa cor branca e tem uma excelente acidez, né? E tem aqui a Salustiana, pouco conhecida entre os citricultores, mas uma laranja de uma capacidade de produção assim espetacular. Os experimentos feitos aqui no Espírito Santo mostram que ela produz bastante fruto. Ela tem um pouco de sementes como as seletas, mas é uma laranja que serve, por exemplo, para suco, né? E vamos falar aí da laranja lima, né? As limas, nós temos um material maravilhoso que é essa laranja Sucari, que lembra açúcar, né? Ela vem do grego. E aí, importante a gente lembrar que essa laranja lima Sucari também é um material selecionado pela Embrapa, com um trabalho de parceria aqui com a Frucafé. Foi trazido desde o ano de 99 da Embrapa para cá. E excelente produtividade, excelente sabor, apesar de ter muita semente, mas é uma laranja lima de cor alaranjada, enquanto que normalmente as laranjas limas são de cor clara. Lembrando que nós não temos a serra d'água aqui na Frucafé, que os mineiros chamam, né, de serra d'água, mas é uma laranja lima, né? A serra d'água é uma laranja branca, né, bastante aguada, ou seja, muito caldo, mas com um sabor um pouco, às vezes, a desejar. Uma Sucari, por exemplo, supera todas as laranjas lima em termos de sabor, né? Vamos aí falar ainda das laranjas doces. Nós temos aí a laranja champanhe, que é uma preciosidade aí, que é tipo uma tangerina, né? Mas ela é muito aromática, tem muito suco e tem ela na versão de polpa clara e na versão de polpa alaranjada. Temos aí as laranjas Bahias, né? A Frucafé trabalha com 8 cultivares de laranja Bahia, tem assim muitos cultivares, tem cultivares
maiores, com umbigo maior, e tem cultivares um fruto um pouco menor, com menos umbigo, né? Nós podemos aí colher laranja Bahia aí de abril perfeitamente até agosto, dependendo do aonde você está, né? Quanto mais alto frio. E nós temos aí, ó, a Lani Leite, né? É uma Bahia que amadurece mais tardia. E tem também, pessoal, a laranja Bahia cara a cara, que é um trabalho aí da Embrapa também de Cruz das Almas, que ela é sanguínea. Imagine você chegar numa feira e cortar uma laranja, né? Bahia, cor de vermelho, cor quase de vinho, né? E doce, muito boa. Então, assim, muito interessante. Uma outra coisa também, uma outra laranja do grupo da Bahia, que às vezes você encontra no mercado vindo de outros países, né? Que é a baianinha, né? A Bahia menor que nós temos, a mais saborosa e mais colorida. Lembrando, pessoal, que essa questão de laranja colorida tem a ver com o clima. Quanto mais sol de dia e mais esfriar à noite, mais colorido vai ficar a sua laranja. Isso é uma informação muito importante. Às vezes você está num clima litorâneo muito quente, quente de dia, quente de noite. A sua laranja vai ficar com muito suco interno, porém uma casca nunca tão colorida. Nunca fica uma casca tão bonita quanto uma laranja colhida, por exemplo, no oeste de São Paulo ou, né, algumas regiões aí que tem esse clima, Minas Gerais, que tem esse clima. Aqui no Espírito Santo, algumas regiões aqui na Bahia, que tem esse clima que à noite fica mais ameno, então elas ficam mais coloridas. Tem aqui a laranja pineapple ou abacaxi, né? Extremamente doce, muito saborosa, lembra quando você está comendo um abacaxi. Muito produtiva também, que também pode ser utilizado para suco, mas ela está aqui no grupo das laranjas de mesa. Agora, se a gente vai falar para produzir tanto para mesa quanto para suco, é dupla aptidão, aí eu vou apresentar agora esse grupo de laranjas aqui, né, muito importante, são 8 ou 9 cultivares, que você pode ter essas laranjas e tranquilamente, você pode colocar no mercado para quem quer descascar e comer, chupar, né, tanto quanto para quem quer processar. E eu começo aqui com essa valência doce, maravilhosa, precoce, né, que é a valência Bose. Esse Bose é uma homenagem aqui à família de Linhares, que tem essa laranja há mais de 50 anos no seu pomar. Ela é muito bonita, muito doce, ela lembra uma seleta, porém ela tem essa característica de laranja pera. A laranja seleta, quando você faz o suco, ela fica bem aguada, bem sem graça. A laranja Bahia, quando você faz o suco, por exemplo, tomar na hora ok, mas se você guardar, costuma ficar amargo, né? E essas laranjas que eu vou falar daqui para frente na minha palestra aqui, no nosso vídeo, são laranjas que não tem problema de estocagem. Ou seja, muito interessante. Mas o interessante nessa valência Bose é que ela amadurece mais cedo. Se você voltar na tabela de maturação, você vai ver que ela já, final de março, abril, ela já tem alguma coisa para colher, ou seja, antes das laranjas peras. E aí nós vamos falar aqui das peras, que são as laranjas que dominam o mercado brasileiro de suco, né? E como o Brasil domina o mercado de suco mundial, a laranja pera é a principal laranja utilizada, né? E aí a pera IAC, que é a mais conhecida no Brasil todo, espetacular, né? Você vai colher aí de maio, aí às vezes até agosto a laranja pera. Tem a laranja pera Rio, material maravilhoso, muito conhecido, muito cultivado em São Paulo. Tem a pera D6, que é um material selecionado pela Embrapa de Cruz das Almas. Tem outras peras também, D9 e outros números, mas a D6 ela é muito interessante, é muito produtiva também, e ela amadurece um pouquinho depois da pera IAC e pera Rio aqui no estado do Espírito Santo, muito interessante, né? Eu coloquei essa foto aí dessa florada no meio das frutas aí, para mostrar que as laranjas peras, também a folha murcha que eu vou mostrar daqui a pouco, podem dar uma florada temporânea e você acabar tendo fruto para colher aí de janeiro a março, que normalmente é mais difícil ter fruto para colher nesse período do ano. Uma outra laranja aí muito interessante e amadurece, né, logo depois das peras, são as valências. Aí tem a valência AC e essa daqui é a Tuxpan, que é o material que a gente tem aqui também vindo da Embrapa de Cruz das Almas, material que teve origem há mais de 40 anos, né, vindo do México. Muito interessante, porque ela vai amadurecer aí final de julho, de agosto para frente, né? Importante, pessoal, saber a época da maturação, porque se você colher uma laranja numa maturação época errada, você vai estar oferecendo para o mercado uma laranja. O pessoal fala assim, a laranja Valência é azeda. Não, não é azeda. Folha murcha é muito azeda. Não, não é azeda. Toda laranja é doce colhida no seu período correto. Outra maravilha aqui da família Bose de Linhares, né? Olha o tamanho dessa laranja, olha que espetáculo que ela é.
e ela amadurece um pouquinho depois da valência, né? Então dá para plantar as peras e plantar a valência e também a bose, porque vai colher um pouquinho depois, final de setembro ali até início de outubro, né? Mas aí por final ainda tem aqui laranja Charmout de Brotas, pouquíssimo conhecida no mercado brasileiro. Essa laranja teve a origem ali em Brotas, São Paulo, já é reproduzido por alguns viveiros, né? Já tem registro nacional. Eu encontrei um plantio bacana, essas fotos aqui são da família Rocha, lá em Registro, né? São Paulo. Estava lá no mês de outubro e estava colhendo essa maravilha aqui, chamada laranja Charmout de Brotas, e parecia uma seleta, de tão saborosa, tão doce que estava. Então pode ser uma opção aí de laranja doce para produção semi-tardia, né? Depois aí de julho e agosto para frente. E por último aqui a folha murcha, que é também chamada inicialmente de Natal folha murcha, mas é uma variação da valência que ocorreu no Rio de Janeiro. E hoje o mundo todo está de olho nessa laranja, porque ela tem características de laranja tardia, né? Lembrando aqui, muitas vezes ela está na planta com essa folha, essa casca aí amarelinha, né? E está ainda muito azeda. Essa laranja aqui é para ser colhida em outubro, novembro, dezembro, quem sabe até janeiro em algumas regiões. Então é uma laranja muito importante para quem quer comercializar laranja. Eu digo que para quem vai plantar um pomar de 1 ou 2 ou 3 hectares, as laranjas pera e a folha murcha que vão te dar um maior lastro de colheita, um maior período de colheita. Então é importante plantar um pouco mais dessas variedades, né? E você começa com a laranja Valência Bose, ali no meio, né, vai estar a Valência, a Charmout e a Natal Bose, e no final a folha murcha, né? E ali entre a Valência Bose e a Valência Tuxpan, você vai ter ali as peras produzindo por uns 90 dias. Então, muito importante isso. E se você tiver uma floração temporona, né, uma floração um pouco fora de época, e nos cavalos, nos porta-enxertos, principalmente os citrandarins, você normalmente tem essa florada ali os citrandarins, por exemplo, Indy e Riverside, são fantásticos para as laranjas. Todos os 3 são ótimos, mas a gente tem percebido que esses 2 são mais, né? E aí, o Riverside, então, é aquele assim que é padrão para as peras, né? Fantástico. Muitas vezes vai dar essa florada fora de época para você ter essa produção fora de época, né? Vamos colocar aqui a matemática da laranja, né? Muito importante. Lembrando, pessoal, que a laranja tem um preço estável quase o ano todo. Você vai plantar laranja 6x3, pode ser mais ou menos, mas em torno de 500 plantas por hectare, uma produção aí de 80 a 120 kg por planta ano, você vai ter de 44 a 66 toneladas de laranja por hectare ano, né? Se a gente considerar aí, ó, 80 quilos por planta ano, que é uma produção um pouco mais baixa, em torno de 4 caixas, nós vamos colher aí, durante 8 meses, nós vamos colher em torno de 55 caixas de laranja por semana para comercializar. Imagina que você está numa cidade de tamanho pequeno ou médio e você tem aí, toda semana vai na cidade com uma picape aí, ou um caminhãozinho, né? E está indo vazio. Você pode levar essas 50 caixas de laranja e vender aí por um preço que pode variar de 25 a 40 reais. Imagina o seu faturamento anual. Então um pomar de laranja pode ser muito interessante. O estado do Espírito Santo, por exemplo, é um campeão per capita de consumo de suco de laranja feito na hora. Supera os refrigerantes, é muito interessante isso, supera inclusive água na hora de alimentação. Então nós tomamos muito suco aqui no Espírito Santo feito na hora. E essas padarias, lanchonetes e restaurantes é que precisam dessa laranja de qualidade para espremer e fazer o suco na hora, né? Para não precisar de comprar aquelas laranjas que vêm a granel de outros estados que chegam aqui tudo quadrada. Então é importante você considerar essa possibilidade de ter um pomar de citros, né, na sua propriedade, e depois que ele está formado é um pomar assim que exige pouca mão de obra. Eu coloquei aqui ainda um quadro, né, mostrando os preços praticados pelos Ceasas, aí, pelas grandes compradoras e lojas durante o ano 2018 até 20, né? E olha que vocês estão vendo que tem uma linha bastante homogênea e equilibrada em termos de preço, né? Que vai aí de 1,20 até 1,60 aí o quilo durante praticamente o ano todo. É uma cultura interessante, né? E aí eu deixo aqui uma sugestão também de abertura de cova, né? Colocar a terra para um lado, a terra para o outro. Nós temos vídeos excelentes aí no canal explicando sobre isso, né? Adubação aí com o tamanho da cova, adubação com esteiro ou
composto curtido, 200 gramas de 4,14,8, pode ser também um adubo fosfatado e também 30 gramas aí de micronutrientes. Muito importante isso. E lembrando, pessoal, do nosso canal no YouTube tem um vídeo aí que está chegando a 1 milhão de visualizações, onde eu explico como fazer o plantio corretamente de citros, né? São detalhes. Eu encontro ali uma cova já pronta e planto a muda de citros ali para mostrar que ela tem que ser plantada mais alto, não pode enterrar o porta-enxerto. Enterrar um porta-enxerto da muda de citros é enterrar mais de 100 anos de pesquisa. Eu sempre falo isso, né? Que a maioria das copas não são resistentes a fungos de solo e outras doenças. E é importante o plantio correto. Lembrando, pessoal, que se você vai comprar mudas, pergunte ao viveirista, né? Sempre. Se o viveiro dele tem Renazem, se tem inscrição das mudas do Ministério da Agricultura, dos lotes que ele está fazendo lá, que você vai comprar. Se o viveiro tem plantas matrizes teladas para pegar as borbulhas, de onde veio esses materiais, se o substrato é 100% sem terra, sem solo, qual o porta-enxerto que ele está usando, né? Se está certo. Se o viveiro emite nota fiscal em termos de conformidade, se o viveiro emite CFO assinado por um agrônomo, que é certificado fitossanitário de origem, que está dizendo que a muda não tem as doenças, e se necessário, se você vai levar para outro estado, você consegue emitir um PTV. O PTV é uma permissão de trânsito vegetal que é emitido pelo órgão de fiscalização estadual. Aqui no caso do Espírito Santo é IDAF, no caso da Bahia é a DAB, em Minas Gerais é IMA e assim por diante, né? Cada estado tem seus órgãos de fiscalização. Então é muito importante a muda de citros, e qualquer muda está documentada e está livre de pragas e doenças e está muito bem protegida, principalmente no seu ambiente de produção e também de comercialização, para você levar uma muda de qualidade para casa. Eu fico aqui com um obrigado a todos, deixo aqui os contatos da Frucafé no final desse vídeo, mas não esqueça que todo vídeo tem na descrição. A descrição, pessoal, não é o que aparece na legenda, é um texto que tem aqui abaixo do vídeo, onde está escrito, sempre tem o motivo do vídeo, onde nós gravamos o vídeo, e também tem os contatos com quem a gente entrevista, tem todos os contatos da Frucafé, se você quer fazer uma roça comercial, né? E tem também o contato das plantasonline.com.br, que é a loja que vende mudas da Frucafé para todo o Brasil através de um site que você compra lá e a transportadora entrega na sua casa em qualquer região do Brasil. Se você gostou do vídeo, espero que tenha gostado, compartilhe com seus amigos que é apaixonado por frutas e frutas cítricas, né? Deixa aqui a sua curtida, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda e também toque no sininho para receber avisos toda quinta-feira, 19 horas, quando nós colocamos um novo vídeo no ar. Curte aí as playlists, segue o Instagram da Frucafé, @frucafémudas, né? E em breve mais um vídeo aqui no estúdio falando de uma nova fruta. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.